boa tarde. Hoje eu quero falar um negócio, uma coisa muito interessante, que é sobre mente aberta, né? Nós ouvimos falar hoje em dia que as pessoas têm que ter mente aberta, você não pode bitolar os seus filhos, você tem que deixar eles crescerem e depois eles escolherem o caminho dele. E eu já penso de uma forma um pouco diferente. Eu tenho uma filha e eu sei o como é difícil acertar. Ninguém nos diz, não dá o manual do fabricante quando nasce, ninguém fala, olha, siga esse passo a passo. Nós temos que usar o único manual do fabricante que eu conheço, que é a Bíblia, mas que ela serve tanto para a educação de filhos como para você viver a sua vida inteira. Certa vez eu conheci uma senhora e ela me disse que ela não levava a filha dela à igreja, não lia a Bíblia com ela, porque ela queria que a filha não crescesse bitolada, que a filha tivesse uma mente aberta. E eu fico pensando, fico muito preocupada com essa história de mente aberta. Porque uma cabeça aberta, existem várias coisas que podem acontecer. O diabo vem e joga o que quer lá dentro, ela tá aberta mesmo. Ou então o cérebro pula para fora, né? Então essa história de mente aberta é muito complicada. Por quê? Você tem que educar os seus filhos na verdade que você acredita. Porque você quer o melhor para ele. Se você acredita, se você segue determinados princípios, você vai querer que o seu filho siga também. Então, essa história de deixa ele decidir depois, você está o privando de já conhecer o melhor. Que se você, não importa o que as pessoas acham, se você acha que é o melhor, então você tem que querer o melhor para o seu filho. Então, se você acha que educar o seu filho nos caminhos de Deus, já ensinando ele, incentivando ele a ter as próprias experiências, isso vai fazê-lo um ser humano melhor. Logicamente que ele tem o livre-arbítrio. A salvação é pessoal, isso nós sabemos, que não depende da atitude da mãe para o filho ser salvo. O que ela pode fazer é orientar e orar por ele. E a escolha final realmente é dele. Só que ele só vai escolher se ele conhecer. Então, você pega e deixa o seu filho crescendo, a minha fé serve só para mim, quando ele tiver a idade do entendimento, ele vai poder tomar uma decisão. Só que não se esqueça de que o traficante está chegando cada vez mais cedo na porta da escola do seu filho, os ataques da maldade chegam. Eu tenho uma filha adolescente e você não tem noção das coisas que eu escuto ela contando que acontecem na escola. E por que eu fico tranquila de deixar ela frequentar o lugar que ela quiser? Porque eu sei que dependendo do lugar, ela não vai. Porque ela já tem aqueles princípios que já foram colocados na cabeça dela. Então, o que eu digo para você? Mente aberta é uma coisa, é uma mentira do mundo. Você tem que deixar a criança com a mente aberta. Isso é um perigo, porque mente aberta, eu já falei, o diabo joga o que quer lá dentro. Então, se nós formos seguir lá, nós vamos ver em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, que diz exatamente o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí vem o 7. E ensinarás aos teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te a te levantar. Isso quer dizer 24 horas por dia. Não deixe a educação do seu filho ficar reduzida, limitada a um culto uma vez por semana de domingo, a um louvor que você canta na escola dominical que de repente é mais legal, ou então deixa para quando ele tiver a idade da decisão. Quando ele tiver a idade da decisão, o caráter dele já vai estar formado. O caráter de uma criança é formado na primeira infância e os princípios que ela vai seguir são determinados nesse período. Então, vou deixar meu filho com a mente aberta? Olha o risco que você está correndo. Os filhos, nós somos mordomos dele. Os filhos foram nos dados para nós cuidarmos deles. Você não cria o seu filho para povoar o inferno. Você cria o seu filho para que ele tenha a vida em abundância e que ele seja um multiplicador do evangelho. Então, aqui o Deuteronômio 6 fala, em algumas versões, eu gosto até mais de uma versão que diz o seguinte: encucará. Sabe o que é encucar? É falar, 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 falar. As crianças aprendem com o que você fala, mas aprendem muito mais com as suas atitudes. Então, o que acontece? Você vai agindo, mantenha o seu filho perto de você assim que possível.
para ele ver como você reage, até onde a palavra de Deus é verdadeira na sua vida, no dia a dia, como você coloca isso em prática, e assim você vai estar treinando a mente dele para conhecer o que é bom, porque quando ele conhecer o que é bom e for confrontado com o que é mal, ele vai ter parâmetro para decidir. Então ele vai falar, não, realmente a verdade é essa, o risco de eu entrar num barco furado é muito grande, só que isso ele só vai conhecer, ter esse discernimento quando ele conhecer a verdade, e isso ele vai conhecer de acordo com a sua palavra. Então cuidado com essa história de mente aberta. A minha religião serve para mim. Não se preocupe com religião, se preocupe com a verdade bíblica e o que você tem que passar, as leis do Senhor, e passar para ele as bênçãos, as maravilhas, tudo aquilo que ele pode receber, que ele tem direito. O judeu ensina para o seu filho a identidade. Um judeuzinho, nascido em qualquer lugar do mundo, você pergunta o que ele é, ele não vai falar que ele é francês, que ele é alemão, que ele é africano, ele vai falar, eu sou judeu, porque ele tem identidade, porque o judeu já pega a criança desde pequeno e seguindo esse princípio de Deuteronômio, ele fala de manhã, de tarde, à noite, você é filho da promessa, você tem... O judeu fala que é povo, né? Então você é povo, você tem as bênçãos e vai ensinando. Então o judeuzinho, ele já é formado sabendo quem ele é. E eu te pergunto, o seu filho sabe quem ele é? Ou ele sabe que você também não tem muita certeza e está esperando para cada um tomar a sua própria decisão? Então, se você também não tem certeza, como você vai passar isso para o seu filho? Então, volte à essência, vai procurar. Se você tem um filho, ele é responsabilidade do Senhor para você. Deus delegou o seu filho para você criar, e criar na palavra que ele ordenou. Então, é falar, falar e viver. Você está criando homens e mulheres para povoarem essa terra, para governarem essa terra e para povoar o céu. Vamos deixar o inferno desfalcado, vamos criar homens e mulheres de valor que venham a povoar o céu. Amém.